O que eu vejo da arte, ela é óbvio, ela é o espelho da nossa, é o do Zeitgeist, né? Nós estamos vivendo num mundo mudanças ideológicas, filosóficas, econômicas, ambientais. Nós estamos vivendo momentos assim de grandes incertezas e de grandes polarizações, né? Enormes, perigosas e tudo. Para mim, assim, os artistas são quase que os anjos. Eles têm a sensibilidade de captar o espírito humano. E o nosso espírito humano está sendo sofrido muito agora, todo mundo, né? E uma das coisas que está acontecendo, e que está acontecendo conosco aqui, no Brasil, desde aquela exposição que teve em São Paulo, aquele caso que levaram a pedofilia e depois o Kiss Museu e tudo, aonde uma parte da população conservadora, com um espírito fascista e usando isso de uma forma oportunista de controle de poder político, começou a atacar os artistas. Os artistas são os revolucionários, assim. Óbvio que tem muito artista que também, infelizmente, que tomam ideológicas e partidárias e usam sua influência artística para que seja para um lado ou para o outro. Mas o mais importante hoje em dia é que os artistas estão sendo, de uma certa forma, julgados pela sociedade de uma forma agressiva, aonde na realidade são aqueles que trazem, ajuda talvez a trazer um conforto e ao trazer à sociedade uma sensibilidade para entender o que está acontecendo. Faço parte de um grupo, do grupo 342 Artes, onde se discute muito o momento atual, onde também tem muita gente partidária de um bloco versus o outro. E eu acho que assim, o que o Brasil está precisando mesmo nesse momento, já que agora entrei numa coisa política, talvez terminar aqui nessa questão de arte, a gente quer em política, o tecido social nosso, ele está muito fragmentado já há anos e está se esgaçando, né? E esse interesse de polarizar a sociedade brasileira por causa de interesses políticos de ambos extremos, só interesses de poder, eles estão colocando a nação em risco de fragmentar mais ainda o tecido social e talvez até a gente perder o espírito de nação. Se tem uma coisa que o Brasil ainda tem, é o espírito de nação. A gente torce pela bandeira brasileira, a gente torce pela seleção brasileira, né? A gente torce por várias coisas que nós temos em comum. Ainda existe isso. E esses interesses partidários, ideológicos, antiquados, retrógrados, de ambos os lados que nós estamos tendo, está esgaçando conosco agora. E de uma forma que, se a sociedade não compreender, que tem que ter o consenso pela nação, pelo país, economicamente, socialmente, ambientalmente, e deixar as ideologias que sejam partidárias, mas não elas agora quererem captar um poder e outro. Realmente nós estamos vivendo um momento que eu estava trocando com amigos meus, inclusive artistas, outros amigos também, empresários. Eu acordo todos os dias, quando vejo assim, quando no jornal, eu digo assim, nossa, eu estou vivendo, parece um mundo surreal. É inadmissível, não dá para acreditar, pelo menos na nossa geração, de que nós vamos ter que escolher entre duas coisas extremistas. Ninguém vai conseguir naquele dia. O último, até escrevi um texto na primeira eleição, primeira eleição, como é que é? A primeira fase,
Eu acordei aquele dia de manhã, acordei cedo, aquele silêncio, naquele silêncio de domingo, mas era um silêncio mais silencioso ainda. E eu tive a sensação, sabe que deve ter aquela sensação de quando alguém que está para a pena da morte, aquele dia que vai acordar e vai para a forca ou vai para o fuzilamento, sabe aquela coisa que se você acha que é um vazio que vai vir, não é você não. Eu tive aquela coisa, eu disse assim, caramba, eu estou sendo obrigado, porque você vai para o pelotão de fuzilamento, você é obrigado em uma coisa que você não deseja. E votar foi uma coisa muito difícil. Eu imagino que vai ser agora, porque todos os interesses que temos, a gente sabe, econômicos, estruturais, interesses sociais, né? Concorda? Essas coisas todas que são importantes, mas apoiar um regime que realmente será que vai fazer fascismo, ou apoiar um regime que, por interesses de poderes, entendeu? Ficam fantasiados de uma questão ideológica, socialista, e na realidade mostrou que não. São capitalistas e vorazes e corruptos. Os outros também são. A gente está numa situação que... Eu acho assim, a primeira experiência minha de cidadão, de civilidade, tenho 50 e poucos anos, vai ser essa aí. Eu acho que nós vamos ter uma experiência civilizatória para o país, nessas eleições, do tamanho que a gente nunca teve, que nem os países europeus, eu acho. Nós nunca tivemos isso, nunca, não teve nenhuma. Nem a ditadura dos anos 60 não teve, porque não tínhamos opções. Hoje nós temos duas opções, mas são um horror de opções. E nós vamos ter que definir. É uma coisa... Vai ficar isso para a história. E, voltando às artes, os artistas que captarem esse espírito que nós estamos tendo, fragmentado, e ao mesmo tempo necessário, vai ter que ter uma decisão. Ele vai ficar marcado na história da nação, na história da gente e no espírito de todo mundo. Que coisa, né? Acho que nós nunca tivemos que ser tão politizados na vida. E nem saber como. A gente vai criar uma nova... Vai criar uma coisa nova, vai sair alguma coisa. Porque é uma dialética, né? É tão opostos as duas propostas, que óbvio que o que é o que está aqui no meio. Só que a gente vai ter que optar entre uma e outra. Mas eu acho que alguma coisa... A sociedade vai acabar, sabe? Acho que a gente vai atingir essa coisa, esse espírito no meio. Quando tem dois opostos muito grandes, né? O que é mais forte é o que cria entre eles aqui. Que eu gosto de dizer assim, existe o preto e o branco. Esse meio, para mim, não é o cinza, é a força do preto e do branco que cria uma coisa maior. Assim é a arte política. Política no senso lato da coisa. Isso.